Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma videoaula dessa semana, né? Que são alguns conceitos que a gente vai trabalhar ao longo desse ano, tá certo? E aí, o primeiro conceito que a gente vai ver, a sua, né, seu termo, é sobre território. O território, gente, ele é um espaço delimitado e ele pode pertencer a uma única pessoa ou a uma coletividade. Exemplos disso? Dois. De pertencer a uma pessoa, uma casa, por exemplo. A gente tem a nossa casa, então a gente sabe o território que ela ocupa e quantos cômodos a gente pode transitar sem entrar, sem invadir o território, no caso, do vizinho, né? Isso é um exemplo de um indivíduo. E quando se trata de uma coletividade, é a questão de um país, por exemplo. A gente tem aí o Brasil, né? Que tem uma longa extensão territorial e aí pertence a uma coletividade, já não pertence a uma única pessoa, mas sim a uma coletividade, tá? Outro termo que a gente vai ver o conceito é Estado Nacional. Que o que é isso? Vou ler o conceito para vocês. É entendido na geografia como território no qual a sociedade está politicamente organizada, com leis e governos próprios, cuja soberania é reconhecida internacionalmente. E o que isso quer dizer, gente? Um Estado Nacional é um território que tem uma representação. E aí, no nosso caso, a gente tem uma representação política, né? Que a gente tem presidente, a gente tem governador, deputado, prefeito, vereador. Então, vejam só, todo esse alicerce político faz parte de um Estado nacional que tem uma representação legal, tá? E aí, claro, que quando um território ele tem essa representação, ele tem também as suas leis e tem o seu reconhecimento internacional. Se a gente chegar em outro país, por exemplo, e falar que vai do Brasil, que é um brasileiro, eles vão saber onde fica localizado o Brasil e quem é o presidente atual da gestão, tá certo? Então, quando a gente fala de Estado Nacional, é um território que tem aí a sua chefia no quesito político. E aí, claro, do mesmo jeito que pode acontecer com um país, pode acontecer com a nossa casa também. Tipo, quem toma as regras da nossa casa são nossos pais. Então, nossos pais são a soberania do território, nossa casa, tá? Outro conceito é o de limite. O limite, gente, é uma linha imaginária que a gente sabe aonde fica o nosso extremo do território. Então, a gente não precisa necessariamente ter uma parede dividindo para saber aonde fica o nosso território e aonde fica o território do vizinho, tá? Então, o limite é o limite que a gente se dá a uma determinada coisa. Um exemplo disso é na sala de aula de vocês. A gente tem várias filas de cadeira onde cada um ocupa uma. E você sabe o seu limite dentro daquele espaço. Então, se você sair do seu espaço e ocupar o outro, você está avançando no limite do seu território. Então, você acaba aqui invadindo o território alheio. Então, o limite não necessariamente precisa ter uma coisa concreta para você saber o que é o limite. Você já idealiza qual é o limite que você tem dentro do seu território e dentro do território do vizinho, tá? E aí vem o conceito de divisa, que aí a divisa já é uma coisa concreta. Então, é uma parede que a gente tem de muro que divide o nosso terreno com o do vizinho, é uma parede que divide um quarto de uma sala. Isso é divisa, porque a divisa, gente, é aquilo que é concreto, entendeu? Não é uma questão idealizada, mas uma coisa concreta. Então, pode ser desde uma parede, a uma cerca, a o que mais que a gente pode dizer? Uma cerca de plantas, né? Hoje em dia não mais, a gente geralmente vê mais cerca de arame ou de madeira. Mas antigamente, gente, as pessoas dos sítios, eles faziam cerca de avelóis, que é uma planta. Então, ele plantava várias fileiras dessa planta, que era justamente para dividir o terreno dele com o do vizinho, né? Então, quando se fala de divisa, é justamente o limite dos dois terrenos dividido com algo concreto, tá? A gente tem também a fronteira, que corresponde a uma área ou uma faixa fixa, que se estende ao longo de um território. No caso, a fronteira a gente vê em divisas de países. Então, a fronteira é uma faixa,
ou uma parede que divide as duas áreas. Por exemplo, o estado do Brasil com o estado com o país do Brasil, com os seus vizinhos que fazem fronteira desde o norte até o sul. Então, existe uma faixa de fronteira, né? Existe uma demarcação marcada, marcando onde é a fronteira entre o Brasil e os demais países que fazem fronteira com ele, tá? Outra questão que a gente vai ver são as zonas térmicas, tá? Que aí a zona térmica é o quê, gente? A Terra, ela tem aí, a gente tem um movimento, né? Que a gente chama de, que percorre, ela gira em torno do Sol durante 24 horas, que é o tempo. Mas a Terra, de modo geral, ela tem vários sentidos de rotação. E, mesmo com esses sentidos de rotação, o Sol, ele não bate na mesma intensidade entre os polos extremos da Terra, né? Se a gente imaginar aí, deixa eu ver se eu consigo fazer para vocês, porque eu tô sem apoio. A Terra é assim, certo? E aí o que é que acontece? Se o Sol vem aqui, a luz que bate na Terra, que bate aqui, é diferente da que bate aqui, porque o sistema circular, né? A posição circular da Terra traz interferências em questão de radiação solar. Então, se a Terra é redonda e o Sol chega batendo aqui, as extremidades da lateral, elas tendem a receber mais radiação solar do que o extremo norte e o extremo sul do planeta. Então, baseado nessas radiações solares, a Terra ela é dividida em zonas térmicas, onde cada zona dessa tem uma representação de uma temperatura. Então, a gente tem desde as temperadas, as de intensidade de calor e as da intensidade de frio, tá? E aí vocês podem acompanhar isso também no livro de vocês. Quem já tem o livro pode pegar para visualizar essas zonas. Mas a gente vai ver aqui somente o conceito e a gente vai se aprofundar mais nessas zonas, que eu vou apresentar cada uma delas para vocês em sala, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me procurem, tá? A gente se vê em breve, tá? E qualquer dúvida, vocês me procurem. Um grande cheiro para vocês e até breve.